Que desencadeia aí, atingindo o setor como inteiro, a cadeia, né? Isso, e uma preocupação também com a DEPREMA, a Delegacia do Meio Ambiente, aqui na capital, está com dificuldades, que a gente sabe que é do problema assim, geral, mas essas questões da Delegacia do Idoso, a ausência de um assistente social e de um psicólogo, a Delegacia da Criança e do Adolescente na Zona Norte, que já, imagine, se um adolescente furtou determinado objeto, roubou alguma coisa, a pessoa que já foi vítima deste furto, deste roubo, precisa se deslocar para a delegacia que fica no bairro de Nazaré. E muitas vezes há uma subnotificação porque estes dados, esses fatos, que onera cada vez mais o cidadão. E olha que a concentração populacional na Zona Norte é imensa. Então, esta segunda delegacia já é uma demanda, uma alternativa. Então, foram levadas temáticas e questões importantes para que haja uma reflexão diferenciada por parte do governo do Estado e há uma abertura muito grande, o que é rico, né, para o crescimento democrático do nosso Estado. Especificamente o SEDUC me parece ser uma prioridade, né? Ela é um barril de pólvora. O SEDUC, assim, o olhar diferenciado para a Fundac, que é uma fundação que tem características bastante específicas, peculiares, que precisa de uma definição em diversos elementos, principalmente no campo de pessoal, Pinto, porque o processo de socioeducação de alguém que cometeu um crime, né, um ato infracional, e foi para um estabelecimento daquele, tem que ser olhado de maneira diferenciada. Muito mais, não é que seja muito mais, porque o SEDUC é algo realmente deplorável. O Centro Educacional Pitimbu está em situação bastante difícil. Mas é que as pessoas que vão lidar com este processo de socioeducação também tenham um processo de formação diferenciada, que, enfim, um cuidado, né, que a gente, Dr. Zé Dantas diz algo muito importante, que é cuidar do cuidador. Né, porque senão o cuidador não vai fazer o papel dele, que naquele processo é determinante. Quer dizer, aquela pessoa que cometeu uma infração, que está em conflito com a lei, para que ela volte para a sociedade, não ela piora, é fundamental que o cuidador tenha essa capacidade de ter este objetivo como visualização, como foco. E isso precisa ser feito de forma técnica. Eu tenho que ter uma proposta sociopedagógica, eu tenho toda uma exigência, porque a situação senão, por exemplo, toda a vida que eu vai virar um depósito fétido, que essa é uma das grandes discussões que o desembargador Cláudio Santos está, né, pautando conosco, com a Defensoria Pública e tal, para que a gente tenha avanços, né? Precisa ser construída outra unidade na Grande Natal, tem muitos investimentos a serem feitos. O doutor Quesnaldo está com esse levantamento, buscando alternativas, e a gente saiu confiante, vai ter um retorno dessa pauta daqui a 60 dias, para que a gente realmente caminhe e evolua nesses aspectos. Doutor Onofre, pedir licença ao senhor, aos nossos telespectadores, para fazermos mais um rápido intervalo comercial e voltaremos na sequência, conversando com o Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Norte, doutor Onofre Neto. Um minuto só e a gente já volta. Parnamirim, de gente que sonha e que trabalha, acorda bem cedo pra batalha, que o melhor da vida é realizar. Parnamirim, do bronze tão lindo da menina, de povo festeiro e otimista, que sorri pra vida melhorar. Parnamirim, não cansa, não foge à luta, emprega, constrói e educa, investe para transformar essa cidade que cresce merece respeito. Sua gente tem todo o direito da felicidade encontrar. Parnamirim, de gente que sonha e que trabalha, acorda bem cedo pra batalha, que o melhor da vida é realizar. Parnamirim, do bronze tão lindo da menina, de povo festeiro e otimista, que sorri pra vida melhorar. Sim, Parnamirim, é possível fazer mais.
Esta é a Casa do Bem. Aqui são realizadas ações sociais que beneficiam mensalmente 2.800 pessoas. Um dos projetos, o de alfabetização e inclusão de idosos, foi vencedor regional do Prêmio Nacional Ano. Isso significa que quando você estende a mão, Gente do Bem aplaude. Seja parceiro da campanha Gente do Bem. Agende seu depósito de 30, 50 ou 100 reais. É fácil e você cancela na hora que quiser. Acesse o site casadobem.org.br. Casa do Bem. Fazer o bem sem olhar a quem. Eles nunca se deixam abater, porque os criminosos que ameaçam a Marinha não merecem perdão. Devia tê-lo matado. Nesta segunda, 9h15 da noite, NCIS, Unidade de Elite. E-Band, clique, informação. Conexão Potiguar. Oferecimento, Prefeitura de Parnamirim. É possível fazer mais. De volta ao programa Conexão Potiguar, abraçando e agradecendo a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela Band Natal, às 14h30. No programa de hoje nós estamos conversando com o Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Norte, reeleito e empossado recentemente, Dr. Onofre Neto. Dr. Onofre, uma das questões que mais preocupa a sociedade, eu acho que até os pais individualmente ficam muito aflitos, é a questão das drogas, sobretudo o crack, que virou uma epidemia terrível, onde as pessoas, muitas vezes, quem experimenta a primeira vez, pelo que dizem os especialistas, já está viciado. Nesta conversa com a governadora do Rio Grande do Norte, que o senhor teve, essa questão do enfrentamento às drogas foi colocado como prioridade? A governadora já tem, inclusive, se posicionado sobre isso, que é uma das diretrizes de atuação, é o enfrentamento e a prevenção a esse fenômeno, que na verdade é algo que hoje, enquanto gestor do Ministério Público, talvez seja o problema que mais me preocupa, porque dele entra criminalidade organizada, nele entra problemas de saúde, comprometimento com as estruturas do Sistema Único de Saúde, entra a assistência social, entra elementos fortíssimos de criminalidade, de violência, de agressão, e de desestruturação familiar, porque o problema da droga não é do usuário exclusivamente, o problema da droga é da família, é da sociedade, porque entra aspectos do tráfico, enfim, e destrói, corrói as relações de uma maneira muito intensa. A avaliação inicial, nós temos uma equipe do Ministério Público formatando em parceria com com os entes, com a sociedade civil como um todo, formatando uma estratégia de ação a curto, médio e longo prazo. O problema e a solução dele não é do Ministério Público. O Ministério Público não tem essa capacidade sozinho de enfrentar com competência essa temática e as mazelas que advêm dela, mas de maneira articulada, pautando, chamando, colocando cada um dos municípios e tal, isso é viável e é possível. E também focando elementos de prevenção. Um dos problemas que participei desde o começo, participo, sou entusiasta, quando veio do Rio de Janeiro o modelo com o Major Margarida, então Major Margarida, com algumas dificuldades inicialmente de ser compreendido dentro da própria Polícia Civil, que entendia que aquilo não era o papel da Polícia Civil, mas é também o papel da Polícia Civil, porque hoje o policial que vai fazer a comunicação na escola, vai junto lá da criança, é visto simbolicamente como aquela pessoa que eventualmente ele também vai precisar. Então já trabalha o elemento humano e o simbolismo do policial militar. Eu estou falando no PROERD, que para mim é um dos programas importantíssimos e cada vez tem ganho visibilidade, apoio irrestrito da mídia, mas e do executivo. A gente tem que buscar mais alternativas para isso e estratégias de complementação, e de enfrentamento. Uma coisa que eu acho interessante é porque ele está ligado diretamente à prevenção, que é muito mais barato, menos traumático e não permite, quer dizer, a ideia é não permitir o início nessa... Então você previne, você cria anticorpos para daquela mazela, aquela doença, e gera, o projeto tem a capacidade de gerar grandes disseminadores, formadores de opinião,
o menino que vai e é empoderado a dizer o não quando ele é preciso ser dito. Às vezes o problema da droga é exatamente a dificuldade de quem está em formação se colocar. É muito mais fácil eu aderir àquela proposta da turma ou daquela pessoa que eu imagino como sendo uma referência. Então são expectativas. E tem uma constatação, Pinto, isso é primordial. Nós estamos perdendo a guerra. Né? A gente não perdeu uma batalha, não. A gente perdeu já várias batalhas com a droga. A última batalha perdida foi a introdução do óxido, que é uma realidade já no estado do Rio Grande do Norte. Dizem que é pior do que o crack. É pior do que o nível de adicção, o nível a agressividade, né? É imediata. Né? Então, essa é uma situação, e trabalhar outras situações como o álcool. Né? A droga tem que ser trabalhada no seu universo mais amplo possível. É um dos grandes elementos que preocupa o Ministério Público e vai ser uma das grandes bandeiras de atuação. Agora, não pode ser também, Pinto, uma atuação, claro que não seria dessa forma, mas panfletária, com um excesso de mídia, isso e aquilo. Tem que ser algo planejado, modificando as estruturas sistemático, que elas se adequem à dificuldade desse problema, que é de uma complexidade sem precedentes. Que você tenha a prevenção, mas que você também tenha o enfrentamento, a responsabilização de quem está lidando com a situação e alternativas de tratamento. São os 3 eixos: prevenção, tratamento e a responsabilização, o enfrentamento de forma diferenciada, botando, né, uma atuação mais implacável nesse tipo de criminalidade. No caso do PROERD, que já é algo que foi testado e comprovado que é algo importante, não seria o caso de se universalizar isso, visto que existem municípios ainda que não têm o PROERD? Não tenho a menor dúvida. A conformação do PROERD em todo o estado do Rio Grande do Norte. São Paulo, além do PROERD, ele já tem uma outra estratégia, porque o PROERD tem uma faixa etária. São Paulo já tem uma outra estratégia, pegando outra faixa etária e fazendo como se fosse uma manutenção. Se o menino de 8, 9 anos passou pelo PROERD, quando ele tem 14, 15 anos, ele já tem um outro programa com a conformação diferenciada, com formato diferenciado, para poder dar o reforço daquela primeira comunicação, daquele primeiro trabalho que foi feito lá atrás. E essa coisa de utilizar as escolas que têm a missão de formar, está muitas vezes sendo usada como ponto de distribuição de drogas. Isso. Talvez a escola, assim como as famílias, as igrejas, sejam instrumentos, equipamentos fundamentais para este enfrentamento. Não há dúvida que é uma das maiores estratégias estão lá. Agora veja que a gente já tem uma parcela da comunidade, de jovens principalmente, perdidos para este universo. Então, o PROERD é uma das estratégias de prevenção. A gente tem que buscar o resgate, tratamento dessas pessoas também. Esse é o caminho, né? Quem já experimentou é tratamento. Agora, grande preocupação é justamente a prevenção para que mais pessoas não venham experimentar. Doutor Onofre Neto, queria agradecer a sua presença aqui no Conexão Potiguar, dizer que foi uma honra recebê-lo e lhe parabenizar pela sua recondução, ao mesmo tempo que lhe passa o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Amigo. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha aqui pela Band Natal, todos os dias às 14h30. Grande abraço e até amanhã. A informação ao alcance de um clique. Este programa é livre para todos os públicos.